Olá, queridos amigos. Gálatas 2 narra a segunda viagem de Paulo a Jerusalém, onde ele se reúne com os líderes da igreja para confirmar seu evangelho entre os gentios e assegurar sua missão. Destaca que Tito, um grego, não foi obrigado a se circuncidar, enfatizando a liberdade em Cristo. Paulo confronta Pedro em Antioquia por sua hipocrisia, ao se afastar dos gentios por medo dos judeus, destacando a importância de viver de acordo com a verdade do evangelho. O capítulo destaca a justificação pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, e a coerência necessária na conduta cristã baseada nesta verdade fundamental. Além disso, Paulo argumenta que se a justiça fosse alcançada pela lei, então Cristo teria morrido em vão, reafirmando a centralidade da fé na salvação. A unidade no Evangelho, destacada em Gálatas 2, 1 a 2 e verso 9, é essencial para a missão e a coesão da igreja. Paulo demonstra que, apesar das diferenças ministeriais e culturais, os líderes da igreja reconheceram e apoiaram seu ministério entre os gentios. Essa unidade é crucial porque reforça que a mensagem do Evangelho é única e deve ser proclamada sem divisões. A cooperação e apoio mútuo entre os líderes da igreja servem como um modelo para a igreja contemporânea, enfatizando que a missão e a mensagem de Cristo devem transcender as diferenças culturais e unificar todos os fiéis em uma causa comum de pregar o Evangelho. A defesa do Evangelho para os gentios é outro dos temas centrais deste capítulo, o que podemos ver refletido dos versículos 7 a 9. Paulo enfatiza que a salvação em Cristo é acessível a todos, independentemente de seu contexto cultural ou étnico, sem a necessidade de cumprir a lei mosaica. Esse princípio é fundamental porque rompe com as barreiras legais e culturais, afirmando a suficiência da fé em Cristo para a justificação. A liberdade em Cristo liberta os crentes da obrigação de cumprir a lei cerimonial judaica, promovendo uma igreja inclusiva que aceita todos os fiéis com base na graça e na fé em Cristo, em vez de nas observâncias legais. Nos versículos 11 a 14, vemos a confrontação de Paulo com Pedro em Antioquia, o que destaca a importância da coerência e da integridade na prática do Evangelho. Paulo confronta Pedro por sua hipocrisia, destacando que seu comportamento estava em contradição com a verdade do Evangelho ao discriminar entre judeus e gentios. Esse episódio enfatiza a necessidade de que os líderes cristãos ajam de acordo com os princípios do Evangelho, sem temor à pressão social ou à opinião de outros. A confrontação mostra que a coerência na vida cristã é crucial para manter a verdade do Evangelho e evitar que a conduta hipócrita mine a autoridade, a unidade e o testemunho da igreja. A justificação pela fé, em vez das obras da lei, é um pilar teológico nos versículos 15 e 16. Paulo argumenta que a fé em Jesus Cristo é o único meio de justificação, destacando que as obras da lei não podem salvar ninguém. Esse princípio é libertador, pois assegura que a salvação não depende dos méritos humanos, mas do sacrifício de Cristo e da fé nele. A doutrina da justificação pela fé reorienta a vida cristã para uma dependência total na graça de Deus, eliminando o fardo de tentar ganhar a salvação através do cumprimento da lei e promovendo uma relação genuína e transformadora com Cristo. Em conclusão, Gálatas capítulo 2 revela a essência do Evangelho de Cristo como universal e acessível pela fé, e não pelas obras da lei. Paulo defende a integridade da mensagem ao confrontar a hipocrisia e ressaltar a importância de viver de acordo com a verdade do Evangelho. Este capítulo destaca a centralidade da fé em Cristo para a justificação, libertando os crentes do fardo da lei. Além disso, enfatiza a unidade essencial na igreja, que transcende diferenças culturais e étnicas, para proclamar uma mensagem de graça e liberdade em Cristo, de maneira coerente e transformadora. É este Evangelho que está à disposição de todos nós. Ótimo dia para você e sua família. Mamie Phipps Clark, a primeira mulher negra a obter um doutorado em psicologia na Universidade de Colômbia. Em 1940 fez um estudo muito interessante sobre a segregação racial. Neste período existiam diversos lugares, inclusive escolas, as quais pessoas negras não podiam frequentar. Buscando então mostrar como tal separação era negativa, ela fez um teste com 253 bebês e crianças entre 3 e 7 anos, as quais deveriam escolher entre uma boneca branca e uma negra. Um detalhe é que as bonecas negras precisavam ser pintadas de marrom, pois não haviam brinquedos que retratassem bebês afro-americanos na época. Dentre as perguntas feitas, as crianças estavam: me dê a boneca que você mais gosta de brincar. Me dê a boneca que é uma boneca legal. Me dê a boneca que é feia. Me dê a boneca que tem uma cor legal. Os resultados foram chocantes, pois mostraram que na maioria das vezes, a boneca de cor preta era associada a algo negativo, mesmo pelas crianças de cor preta.
O racismo tem este caráter prejudicial, que classifica os seres humanos em classes superiores e inferiores, separando-os em grupos diferentes. E infelizmente, mesmo no contexto cristão, o racismo esteve presente desde os primórdios. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele cita um triste episódio envolvendo um importante líder da igreja cristã da época. A partir do verso 11 do capítulo 2 lemos: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. O texto mostra Paulo chamando a atenção do apóstolo Pedro, o qual havia sido usado por Deus para levar a mensagem aos gentios, mas ainda tinha atitudes preconceituosas em relação a eles. O texto de hoje descreve que quando Pedro veio para Antioquia, a igreja local de Paulo, ele se recusou a se associar com os cristãos gentios quando certos crentes judeus de Jerusalém chegaram. A razão é que inicialmente eles estavam comendo com os gentios. Os gentios eram indivíduos que não tinham descendência judaica e por causa disso eram considerados como que inferiores por muitos judeus. Porém, a cena muda quando alguns judeus chegaram no local onde Pedro e Paulo estavam comendo com os gentios. Pedro, com medo de ser mal visto pelos seus compatriotas judeus, se afastou dos gentios, fingindo que não era próximo deles. Seu comportamento foi tão negativo a ponto de influenciar a outros a agirem da mesma forma, como no caso de Barnabé. Paulo não se conteve e repreendeu Pedro por destratar um cristão só porque era de uma raça diferente. O mesmo Pedro que foi perdoado por Jesus e transformado pela sua graça havia se esquecido por um momento do amor inclusivo de Jesus, o qual não faz distinção entre raça, cor ou classe social. Todos são importantes para ele, e da mesma forma, deveriam ser importantes para seus seguidores.